Deuteronômio capítulo 7, o versículo 9. A palavra de Deus diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Meus irmãos, o que é ser fiel? Quando nós ouvimos a palavra fiel, o que é que vem à nossa mente, que nós temos por fidelidade? Se nós formos ao dicionário, nós vamos lá encontrar a seguinte definição para fiel: fiel é aquele que é digno de fé, é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Então, dessa maneira, nós podemos entender que uma pessoa fiel, que alguém fiel, é alguém em quem nós podemos acreditar. A palavra de Deus diz sobre nós que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Mas a Bíblia também diz que Deus é fiel. Nós cantamos isso em muitas músicas. Tem muitos cânticos que falam sobre a fidelidade de Deus, sobre a fidelidade da palavra de Deus, sobre a fidelidade de Jesus Cristo, sobre essa característica do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de serem dignos de fé, pessoas em quem podemos acreditar cegamente, firmemente, pessoas em quem podemos depositar as nossas vidas nas suas mãos. E eu quero deixar algumas promessas de Deus nas quais nós podemos depositar as nossas esperanças, as nossas certezas. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Nós somos tentados. O inimigo tenta as nossas vidas com a intenção de nos derrubar. A Bíblia diz que o inimigo, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. O salmista já escreveu isso: se não for ao Senhor que nos livrara do laço do passarinheiro, nossa alma por completo seria destruída. A intenção do inimigo das nossas vidas é nos destruir, não é nos colocar enfermos, tristes, abalados, é destruir a nossa vida. E para isso ele usa os meios que ele tem, e um deles é a tentação. Mas a palavra de Deus diz que Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. 1 Coríntios 10:13: não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará o escape para que o possam suportar. Promessas de Deus para as nossas vidas, que nós não seremos tentados além das nossas forças, e ainda mais, que quando somos tentados, Ele nos dá uma rota de escape da tentação, nos dá um caminho para escaparmos da tentação. Deus cumpre todas as suas promessas para com as nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5:24 diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Aquele que os chama é fiel e fará
isso. Deus preserva o nosso espírito, preserva a nossa alma, preserva o nosso corpo, para que nós aguardemos a volta, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala: aquele que os chama é fiel, Ele fará. Deus, meus irmãos, nos guarda do inimigo das nossas vidas. 2 Tessalonicenses 3,3 diz assim: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Pastor, eu tenho andado tão fraco. Ore a Deus, porque Ele o fortalecerá. É promessa dele, é promessa de Deus. Deus é fiel, meus irmãos, mesmo diante da nossa descrença. 2 Timóteo 2,3 diz lá: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar-se. Por Ele ser fiel, Ele não pode voltar atrás numa palavra que Ele diz. Ele não pode voltar atrás em uma promessa que Ele faz para as nossas vidas. Por isso Paulo escreve lá para Timóteo: se formos infiéis, Timóteo, Ele permanece fiel, independente da nossa fidelidade, porque a fidelidade dele, acima de tudo, antes de ser uma fidelidade para conosco, é uma fidelidade com aquilo que Ele diz. Deus é fiel com aquilo que Ele fala, Ele é fiel com a promessa que Ele faz, Ele é fiel com aquilo que Ele determina para as nossas vidas, e Ele não nega isso, Ele não volta atrás, Ele cumpre. Deus promete perdão aos arrependidos. 1 João 1,9 ele diz lá: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Não há como fugir disso, da fidelidade de Deus para com as nossas vidas, a fidelidade de Deus para com aquilo que Ele promete nas nossas vidas, a fidelidade de Deus para com os planos que Ele tem. A palavra de Deus diz que os planos de Deus não são frustrados.